você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Eclesiastes capítulo 11, o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Vá aonde o seu coração mandar, por onde o seu coração mandar, até aonde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas estas coisas Deus o trará a julgamento. Amém? Quantos jovens nós temos aqui? Cadê os jovens dessa igreja? Você sabe que jovem é uma questão de estado de espírito. Tem senhores com um espírito muito mais jovial do que jovens, cronologicamente falando. Eu quero aproveitar aqui e pedir perdão a todos que já passaram de 40 anos e que eu os chamei de velhos quando eu tinha 15, 20 anos. Porque hoje eu estou com 42, me sinto um guri. E eu sei que tem gente aqui que já está doenta mais para frente e também se sente jovem no espírito, e inclusive com vitalidade e vigor para fazer muitas coisas ainda. E graças a Deus que pela longevidade que hoje temos, com o avanço da ciência que hoje nós temos, com a capacidade médica que temos e a perspectiva de vida aumentada, nós podemos passar os 60, 70, 80 anos com muito vigor. É possível. Então, somos tão jovens e tem tanta lenha para queimar ainda. Amém? Então essa mensagem não é só para a turma do meio aqui, é para a turma da periferia também. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela tua fidelidade. Te agradecemos pelo teu amor e a tua graça. Obrigado, Senhor, por nos conduzir tão bem, como pastor e bispo desta casa, Senhor de toda a terra, Senhor da nossa nação, pastor da sua igreja, que conduz a pastagens verdejantes, a águas tranquilas, e tudo isto, Senhor, pela tua palavra, a tua poderosa, viva e eficaz palavra, que quando entra nos nossos corações e encontra em nós um lugar de frutificação, muda a nossa história. Muda a história das nossas gerações, nos dá anos à frente e nos leva a caminhar uma vida de plenitude. E nós te pedimos, Senhor, fala conosco na tua palavra, fala mais uma vez, fala de acordo com a tua vontade, estabelece o teu coração no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Quinta-feira agora eu tive a oportunidade e a missão dada por Deus de ir visitar no hospital uma esposa de um amigo meu, a esposa de um amigo meu. E ela fez uma cirurgia gravíssima de coração, daquela mais grave que tem, que é a de peito aberto. Temos aqui o irmão Pedro, que se converteu a partir de uma experiência dessa. Ele também fez essa cirurgia. E nesta cirurgia, na mesa de cirurgia, ele teve uma experiência espiritual com o Senhor. Ele viu anjos de Deus cuidando dele, ele não conhecia Jesus, e ele foi visitado pelo Senhor na mesa de cirurgia e saiu de lá, e serve a Deus, está aqui conosco, o seu Pedro. E o seu Pedro sabe a gravidade que é, e quão preocupante é, principalmente a recuperação, e eu fui visitá-la, e quando eu fui visitá-la, ela estava no hospital, então, num quarto, com mais 2 pessoas, um quarto escuro, o ar-condicionado não funcionava direito,
não tinha uma televisão dentro do quarto, e quando eu entrei eu já fui impactado e tomado por uma indignação de como os homens muitas vezes são insensíveis, desumanos, porque as pessoas que estão vulneráveis no momento de atendimento médico, necessitando do sistema de saúde, elas não precisam só do medicamento. Óbvio que a medicação, a ciência, a tecnologia médica, tudo isso é muito importante, mas a humanização de tudo isso é fundamental. E às vezes o que acelera o processo de cura, ou atrapalha, ou atrasa o processo de cura, não é nem a falta de medicação ou de tecnologia, mas a falta de humanidade, de sensibilidade no tratamento. E as pessoas já vulneráveis, cheias de problemas físicos, agora também com problemas psíquicos, porque são maltratadas. E ela estava nessa situação, e quando eu comecei a conversar com ela, ela mostrou para mim, ela está com o peito completamente aberto, aqui os pontos ainda bem no processo de cicatrização, e as duas pernas, daqui até aqui em cima, cortadas também, com pontos. E eu me lembrei da minha cirurgia, eu fiz uma cirurgia de tendão calcâneo, eu tive uma ruptura de tendão calcâneo, e eu cortei, tive que abrir a perna daqui, até embaixo da sola do pé. E a minha esposa sabe, quando eu cheguei em casa, depois do efeito da morfina, do hospital, a minha vontade nos primeiros dias era de pegar uma serra e cortar o pé fora, de tanta dor que dava. E eu fiquei olhando para ela de peito aberto, as duas pernas abertas e vulnerável a tudo aquilo, e quando ela me viu, o olhar dela demonstrou imediatamente uma alegria por receber uma visita. Mas a primeira frase que ela me falou, já aos prantos, eu ainda na porta, fechando a porta, ela com os olhos alegres por estar me vendo, mas a primeira frase que ela disse aos prantos foi: pastor, eu não aguento mais, eu não estou suportando mais, eu não estou suportando a dor, eu não estou suportando o ambiente, eu não estou suportando a forma como as coisas estão acontecendo, eu não estou suportando o tempo que está levando, eu não estou suportando as complicações da minha cirurgia, porque ela fez a cirurgia de coração, que por si só já é gravíssima, mas ainda teve uma complicação de o coração não está pulsando direito, dar água no pulmão, então ela estava no hospital por causa da água do pulmão. E esse combo de situações, ela disse: eu não aguento mais. E eu imediatamente já me remeti à situação espiritual das pessoas hoje em dia. Tem muita gente que já não suporta mais, que já não aguenta mais, que está na UTI da sua alma. A sua alma está na UTI, o seu espírito está sufocando e clamando ao Abba Pai, e o seu corpo físico muitas vezes somatizando tudo isso. E aí eu comecei a conversar com ela, e comecei a orar com ela, e a gente começou a trocar ideias, e na hora de ir embora então, eu peguei na mão dela, e eu orei por ela, e a gente chorou junto, e ela ficou feliz, agradeceu, e eu desci. E ontem, sábado de manhã, quando eu estava me preparando para ir no retiro visitar os jovens, eu recebi uma mensagem dela, e ela dizendo: pastor, o médico passou aqui e me deu alta. O senhor não faz ideia de como foi importante essa sua visita, e nos últimos 2 dias, 1 dia e meio, porque foi numa quinta-feira à tarde, a sexta-feira, sábado, 1 dia, a aceleração na minha recuperação, e o médico passou aqui, viu todos os meus exames, e fez e refez, e disse: você está de alta. Eu imediatamente me veio no coração o meu comissionamento, a minha chamada, o ministério que Deus me deu, a chamada que Deus me deu, e a comissão que o Senhor me deu. E eu juntei tudo isso com a oportunidade de estar indo lá no retiro dos jovens, porque o Senhor, quando me chamou, tinha 30 anos, jovem, como sou jovem ainda, como você também é. Mas aqui nós temos jovens de
de 16, 17, 15, 18, 20, 25. E eu comecei a me lembrar sobre o dia em que o Senhor me chamou e como o Senhor transformou a minha vida a partir do sim que eu dei para Ele. E aí eu estava pensando sobre o que ministrar para os jovens, a palavra que eu ia pregar, e eu também para a igreja, porque nós estamos num culto de toda a igreja. E na hora que ela me mandou aquela mensagem, na hora, no mesmo momento, me veio esse texto de Eclesiastes. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, a verdadeira completude, a verdadeira plenitude, a verdadeira razão de viver, aquilo que de fato é real e que nos preenche completamente. Se você for fazer uma pesquisa hoje, a ONU diz que a prevalência na causa de mortes de jovens de 15 a 29 anos, uma das principais causas na prevalência das causas de morte, o que está em segundo lugar, segundo a ONU, é o suicídio. A segunda maior causa de morte dos jovens de 15 a 29 anos hoje é o suicídio. Por causa de depressões, de ansiedades, de angústias, de tristezas profundas. A primeira causa da morte de jovens é violência interpessoal, que é uma variante do mesmo problema. A desvalorização da vida, a insatisfação com a vida, não encontrar o seu propósito, não ver felicidade, não ver perspectiva, não ver futuro, não ter alvo. Então alguns vão contra si mesmos, outros vão contra as pessoas, mas é uma variante do mesmo problema, a desvalorização da vida por causa de uma tristeza profunda. E aí vem Salomão e diz: alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Só existe uma felicidade plena e alegria plena, é o caminho da salvação em Cristo Jesus. O mundo oferece muitas oportunidades para os jovens, muitas oportunidades para nós, são várias as propostas. Nós vivemos numa geração onde os jovens, os velhos, as pessoas, a humanidade, tem acesso como nunca antes teve. Eu tenho 42 anos, não sou tão velho assim, mas eu me lembro de, na minha infância, só viajar de avião quem tinha muito dinheiro. Viajar, só quem tinha muitas condições. Para o exterior, então, era uma coisa assim para raríssimas exceções. Hoje qualquer um que planejar vai. Hoje qualquer pessoa que queira ter acesso às coisas, eu me lembro quando o celular foi inventado. Você lembra quando o Motorola veio, o tijolão? Quem aqui teve um tijolão? Quem aqui teve no início, quando lançaram? Você é rico, hein? Você é rico. Porque era uma fortuna um aparelho celular. Era um carro 0 quilômetro. Hoje tem marcas de telefone que custam tão caras quantas, mas acesso a celular e a comunicação, WhatsApp, Instagram, Facebook, contatos nas mãos, qualquer um pode ter. E uma geração então, e uma humanidade então que tem tantas coisas, por que não tem felicidade? Por que aumentam os casos cada vez mais? De 2013 até 2019, duplicou os índices dessas causas mortes que eu acabei de falar para você entre os jovens. E na pandemia agravou ainda mais. Por que então? Porque o mundo está pregando constantemente que você não precisa de Jesus. Você não precisa de Deus. Que a tua felicidade está na tua carreira, a tua felicidade está num relacionamento, a tua felicidade está nas coisas que você pode conquistar, mas a palavra do Senhor não muda, a palavra do Senhor é a mesma, desde a eternidade. A palavra do Senhor é: tudo que você for construir, construa a partir
da rocha fundamental que se chama Jesus Cristo, porque todo aquele que construir a sua casa a partir de Jesus Cristo terá uma casa fundamentada sobre uma rocha onde ela não vai cair. Neemias certa vez diz assim, em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Então a verdadeira alegria do jovem, a verdadeira felicidade do jovem, que o Senhor promete na sua palavra e diz, seja feliz o teu coração, seja feliz o teu espírito, seja alegre na tua mocidade, está em andar num caminho chamado Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que Salomão está falando aqui, na semana passada eu preguei sobre os padrões comportamentais, e disse que Salomão no livro de Eclesiastes está refletindo sobre a vida já velho. Assumiu o reinado muito jovem, experimentou sabedoria, poder, dinheiro, fama, mulheres, experimentou tudo que a vida pode oferecer, e no livro de Eclesiastes ele diz assim, é tudo sem sentido. Porque experimentando tudo que a vida podia oferecer, ele disse, eu me lancei a tudo, até os prazeres mais perigosos, tudo, tentando manter a minha consciência plena para poder avaliar todas as coisas, experimentá-las sem perder a capacidade de gerir a minha própria vida, mas eu experimentei tudo que a vida pode oferecer, tudo, e ele disse, nada faz sentido. E o capítulo 11 e o capítulo 12, ele termina o livro de Eclesiastes velho, lembrando os jovens, não cometam o mesmo erro. Para vocês melhor é temer ao Senhor e viver uma vida inteira em obediência ao Senhor, porque esta é a verdadeira vida que faz sentido. Isto é a verdadeira felicidade, esta é a verdadeira alegria. E aí sim, jovem, feliz, porque felicidade quem dá é o Senhor. Alegre, porque a alegria do Senhor é de fato a verdadeira alegria, um fruto do Espírito. Vá por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Deus colocou dentro da humanidade, especialmente na juventude, um espírito desbravador, e isso é divino. Um espírito que desbrava, que quer conhecer, que quer avançar, que quer ir, que quer descobrir, que quer experimentar. Isso é divino. E agora eu dou um conselho para nós pais. Existem pais que são muito lenientes, muito liberais, tudo é permitido, não trazem para os seus filhos uma direção, de um caminho, de uma verdade, daquilo que é correto. As experiências já vividas e as cabeçadas que nós já demos, e podemos livrar os nossos filhos delas se formos bons conselheiros. Mas existem pais que são muito lenientes, deixam fazer qualquer coisa. Eu costumo dizer que a vida bem vivida, com um propósito, e que certamente vai construir algo que vai para gerações, é uma vida onde nós dissemos mais não do que sim. Se nós dissermos sim para tudo que nós temos vontade, nós morremos logo. Se nós dissermos sim para tudo que nos dá na telha, nós nos autodestruímos rapidamente. Você e eu sabemos que para a gente fazer o bem, a gente precisa se concentrar. Para fazer o mal é só relaxar. Outro dia eu estava vendo um filme de uma mãe que resolveu estabelecer um dia do sim. Naquele dia ela dizia sim para qualquer coisa que os filhos dissessem. Foi a maior confusão. Porque de fato, muitas vezes a gente vai ter que dizer não. Por isso que Jesus disse, negue-se a si mesmo. Um jovem que tem uma perspectiva, um projeto, um planejamento, uma vontade de ter uma carreira profissional bem consolidada, bem estabelecida, que vai prestar um concurso público, que vai fazer uma faculdade concorrida, esse jovem, enquanto seus amigos estão na balada, chamando para festa, bebendo todas, fazendo bagunça, ele, se quiser realmente viver isso, ele vai ter que dizer não para isso, e vai estar todo mundo na bagunça, e você dentro de casa, estudando, vivendo um tempo de dificuldade, semeando com choro, mas certamente chegará o dia em que você vai colher com alegria, e todos os nãos que você teve que dizer para você mesmo, vem um sim desse tamanho do Senhor, porque quantas forem as promessas do Senhor, em todas elas nós temos o amém.
que é o sim de Deus. Agora vai dizer sim para tudo que você tem vontade, para ver se você chega na velhice. Não chega. Então nós pais temos uma responsabilidade de instruir os nossos filhos, às vezes de dizer não e não ser compreendido por eles, eles ficarem chateados conosco agora, mas lá na frente vão dar graças a Deus e é isso que importa. Agora também tem pais que são repressivos, que são opressores, que são inseguros, que não deixam seus filhos fazer nada, ir a lugar nenhum, ter liberdade nenhuma. Estão neutralizando um espírito divino que Deus colocou dentro dos jovens e disse para eles: vão e desbravem o mundo. Vão e conheçam o mundo. Vão por onde o coração de vocês mandar, até onde a sua vista alcançar. E todos os jovens que são impedidos disso, começam a ser castrados emocionalmente. Se tornam adultos inseguros. Sabe a criança que não pode pegar chuva, que não pode pisar no chão, que não pode pegar uma gripe? O pai super protetor, a mãe super protetora, daqui a pouco é um adolescente que não pode ir no shopping com os amigos, porque tem muita gente errada lá, tem. Porque daqui a pouco é um jovem que não pode ter as amizades, não pode ir aqui, não pode ir acolá. Tem momentos que a gente diz não, mas em outros momentos a gente dá uma oportunidade deles conhecerem, deles desbravarem, porque está dentro deles esse espírito, e se nós não liberarmos eles para viver isto, eles ficarão inseguros, adultos que não desfrutarão daquilo que Deus tem para a sua vida, e principalmente não cumprirão o seu maior propósito de vida, que é o ID. Foi Jesus quem disse: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Eu já falei isso aqui muitas vezes e eu repito: se todos os nossos relacionamentos for de crente, nós estamos desviados. Se eu olhar para o lado e só vejo crente do meu lado, e a minha vida inteira é com relacionamento com crente, é todo dia andando com crente, e só crente, e a gente dá horas em línguas estranhas, a gente conversa em línguas estranhas, o outro interpreta, é só crente, nós estamos desviados. Porque o sal só tem poder fora do saleiro. E foi Jesus quem disse: vão por todo mundo. Os religiosos eram aqueles que se assentavam na cadeira de Moisés, e que se relacionavam entre eles, e que tinham os seus grupinhos religiosos, e que quando viram Jesus se assentando com publicanos e prostitutas, disse que se ele fosse profeta, ele saberia quem nele toca, ele saberia a casa que ele entrou, ele conheceria essa gente. Só que Jesus sentava com essa gente, e a impureza dessa gente não contaminava Jesus, mas a pureza de Jesus transformava a vida dessa gente. E eu oro em nome de Jesus para que o Senhor levante uma geração de jovens, de meninos e meninas, conhecedores da palavra, tementes a Deus, mas que estarão interferindo nas faculdades, nos trabalhos, na sociedade, no mundo, ganhando almas para Jesus, indo e conquistando na segurança da proteção do Espírito de Deus nas suas vidas. E nós pais somos molas propulsoras disso, não agentes de castração. Agora tem uma coisa que precisa ficar bem clara dentro de nós, e aí vem o aviso de Deus, através da vida de Salomão: vai, faça, visite, experimente, conheça, seja feliz, mas saiba que por todas estas coisas, Deus o trará a julgamento. Porque Deus te deu uma vida para você desbravar, mas um dia nós vamos prestar contas diante do Senhor de tudo que fizemos. E esse é o freio que a juventude precisa. O freio que a juventude precisa não é um pai e uma mãe controladora. Porque a gente dorme, gente. Quem não dorme é Deus, mas a gente dorme. E quando a gente dorme, eles pulam a cerca. Porque todo controle exagerado gera obsessão. É psíquico isso. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. O próprio Paulo disse isso. Foi por causa do mandamento: não roubarás, que despertou em mim o desejo de roubar. Porque antes do meu mandamento, antes da lei, eu nem sabia que roubar, e não tinha vontade. Mas quando vem alguém e diz não, o que vem? Vontade de fazer. Então o controle exacerbado, o exagero, e às vezes não é pai e mãe, às vezes é religião, às vezes é doutrina de igreja, que não deixa os jovens fazer isso, não deixa os jovens fazer aquilo, não deixa os jovens fazer nada.
gera uma repressão e uma obsessão, e é sempre esta igreja a mais corrompida. Porque o que freia o jovem não é o medo do pai e da mãe. O que freia um jovem é o temor ao Senhor. É saber que você está lá, mas você não é de lá. É você saber que você está no mundo, mas você não é do mundo. É você saber que você está em lugares onde as pessoas não estão fazendo aquilo que glorifica a Deus, mas você é uma luz do Senhor ali. Você é um agente de transformação naquele lugar, e você não vai se contaminar com aquilo, mas você está ali. E é isso que a gente precisa. Quem é dessa igreja há mais tempo, antes da pandemia, já sabe, porque eu já falei isso muitas vezes. Em 2019, nós estávamos numa curva de crescimento extraordinária na igreja. Todos os conectos funcionando plenamente, o Cid, a Edilane na frente, na época. Os ministérios, tudo muito abençoado, acontecendo. Foi um ano em que a gente viu tudo preparado para que 2020 fosse uma explosão de crescimento. E aí veio a pandemia. E quando veio a pandemia, e nós nos vimos paralisados, mas paralisados no sentido físico, material, mas a igreja não parou, pelo contrário, na pandemia aí que nós pregávamos, na internet, no meio digital, nas lives, e nós pregávamos muito, e ali o Senhor me fez me atentar para a força do jovem, porque até ali eu confesso para você que eu sempre acreditei no jovem, mas o jovem para o futuro. E na pandemia o Senhor me fez entender que o jovem não é para o futuro, o jovem é para o presente. O que Deus tem para fazer na sua vida, jovem, não é para daqui 10 anos, começa agora. É só o começo e começa agora. E quando a gente entende isso, a gente para de terceirizar, a gente para de relativizar, a gente para de transferir, e a gente pega no Espírito as coisas e começa a fazer. E eu percebi isso como igreja, a força motora dos jovens. Foram os jovens que sustentaram esta igreja no trabalho árduo, no ano da pandemia. Se despertaram, começaram a fazer coisas e começaram a tomar espaços e responsabilidades. Eu entendi que o jovem, muitas vezes a gente fica deixando para depois, porque a gente acha eles imaturos, que a gente acha que eles não estão preparados, que eles não podem, mas eles só precisam de uma responsabilidade. Se você der uma responsabilidade, ele vai dar conta. E eu entendi isso, e comecei a perceber um desenvolvimento espiritual desses jovens, que com o temor de Deus estão sendo influência no mundo. É o temor de Deus. Por onde você for, lembre-se que o Senhor lhe trará julgamento. A minha avó me contava uma história quando eu era criança e jovem, adolescente. Criança não, já jovem, adolescente. O tempo da revoada, vocês sabem como é que funciona, né? Querendo revoar, dando as asas para fora. Gatão da praia. Podia deixar um chinelo que levava. E aí minha avó me contava uma história que ela nunca disse para mim se era verdade ou não, mas funcionava muito. Ela dizia: Fernando, tinha uma menina jovem, família crente, criada na igreja, que estava vivendo um tempo de desviada, e ela queria festas e sair para os bailões. E ela queria isso, e a sua mãe orava por ela, e a sua mãe intercedia por ela, e a sua mãe sempre lhe trazia o entendimento de que aquele não era o lugar dela. E uma vez, só que aquela menina estava muito revoltada, muito rebelde, muito inflamada e contaminada, muito iludida com o mundo. E um dia essa menina estava indo para uma outra cidade, numa festa que ia acontecer na outra cidade, parou um carro na frente cheio de jovens da idade dela. E quando ela estava saindo pela porta, a mãe disse: você vai mesmo, filha? Vou, mãe, hoje é o dia de festa, então se você for, que Deus te abençoe, que os anjos te protejam. E a menina olhou para trás e disse para a mãe assim: está vendo o carro, mãe? O carro está muito cheio. Se os anjos realmente quiserem ir conosco, só tem lugar no porta-mala. E a minha avó me contava a história que naquela noite, quando eles estavam voltando da balada, eles tiveram um acidente grave de frente com um caminhão. O carro ficou virado em ferragens e só sobrou intacto o porta-mala.
Porque quem nos protege, quem nos guarda, quem nos orienta, quem está conosco, quem está acampado ao nosso redor, são os anjos do Senhor. E esse temor, eu vou dizer para você, eu fiz muita coisa errada na minha juventude. Eu não deixei de revoar, não. Não devia ter feito. Eu disse lá no retiro para os homens, e repito agora que está aqui as meninas e toda a igreja. Deus foi muito bom comigo e gracioso, que aos 30 anos me resgatou e me deu a oportunidade de viver o que eu estou vivendo hoje. Mas eu choro, até hoje, vou chorar talvez para sempre, por coisas que eu perdi na minha juventude que eu não vou poder recuperá-las. Porque o meu chamado, eu tenho consciência dele desde a minha infância. E teve coisas que eu literalmente joguei fora. Eu podia estar em outro nível no Senhor. Então o esforço é muito maior. Mas ainda assim, por causa dos conselhos, das orações e do temor de Deus que ainda estava dentro do meu coração, muitas vezes eu cheguei na beira do precipício e eu identificava o precipício, porque eu sabia que lá não era o meu lugar. Porque ainda restava um resquício de temor do Senhor. Todos nós um dia estaremos diante do Senhor. E essa prestação de contas não é para punição, essa prestação de contas é para recebermos a recompensa da vida que vivemos. Para aqueles que entenderam o quão importante e valiosa é a vida. E especialmente nessa idade, dedicam a sua vida ao Senhor. Eu comecei aqui falando sobre a força motora, sobre um grande avivamento que começa com os jovens. Nós mais velhos precisamos de vocês para irem à frente, desbravando. A força motora que desbrava está com vocês. Mas vão desbravando para o reino de Deus, para a construção das coisas celestiais, daquilo que é eterno. E quando vocês chegarem no alto da montanha, vocês vão dizer: valeu a pena cada dia vivido, a minha juventude dedicada ao Senhor. Porque o propósito de Deus para a nossa vida é o ID. Vão por todo mundo. Quem tem mais tempo de ir por todo mundo, senão o jovem? Quem tem mais liberdade de ir para todo mundo, senão o jovem? Eu estou indo viajar terça-feira agora numa missão, vou ficar 15 dias viajando, pregando a palavra. Eu queria ficar 30, minha mulher não deixou. E faz parte. Quem é casado já não agrada somente a Deus, tem que agradar a esposa também. E foi insistente, que ela queria 7, e eu 30, e 7, 30, e ficou em 14. Bem negociadinho. Você tem a chance de fazer um intercâmbio em qualquer canto do mundo, pregando, proclamando, anunciando. Porque o vão por todo mundo e prega o evangelho a todas as pessoas é uma comissão de Jesus. E esse tempo que está contra mim, eu quero encerrar aqui falando sobre isso. O grande comissionamento é para todos nós. A comissão de Jesus é para toda a igreja. É para os jovens, mas é para nós que também já estamos mais alicerçados, estaqueados, ancorados, mas não estamos mortos, estamos pregando o evangelho também. Estamos anunciando a salvação também. Estamos proclamando o reino de Deus. Jesus disse: todo aquele que crê e for batizado será salvo, porque a sua igreja está proclamando. O evangelho é uma boa notícia. Vão por todo mundo e pregam o evangelho a todas as pessoas. O que é o evangelho? O evangelho é uma boa notícia. E a palavra diz que nós somos a carta escrita por Deus. Nós somos cartas vivas escritas por Deus. Então deixa eu te fazer uma pergunta: quando alguém sabe que você vai chegar, isso é uma boa ou uma má notícia? Fulano de tal vem no churrasco na minha casa. É boa ou é má notícia? A sogra está chegando, é boa ou é má notícia? O genro chegou, é boa ou é má notícia? Porque o evangelho é uma boa notícia, e a boa notícia não é discurso, a boa notícia é a nossa vida. Somos nós, as cartas vivas escritas pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ela é a tinta, ele é a tinta. Este é o evangelho. E Jesus disse: e este evangelho será acompanhado de sinais. Em meu nome expulsarão demônios. Olha para o lado e pergunta: já expulsou um demônio hoje? Tem gente que só de falar no nome já...
O que é demônio? Demônio é um mensageiro do mal. Mensageiro daquilo que é treva, daquilo que é mal, daquilo que é ruim. Até quem não é crente, até quem não crê em Deus, diz, no universo há duas forças, o bem e o mal, joga para o universo. E eles não estão de todos errados, porque existe exatamente isso. A vida sobre a terra é uma guerra do bem contra o mal, e a palavra fala que o bem vence o mal. E os demônios nada mais são do que os mensageiros desse mal, como os anjos de Deus são enviados para servir como mensageiros aqueles que hão de herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação? Então quem traz mensagem que realmente é edificante e importante para a sua vida são os anjos de Deus. Mas o diabo tem os seus carteiros também. Você já reparou que nos últimos tempos nós não percebemos dentro das igrejas manifestações de possessões demoníacas? É verdade que existe hoje no meio religioso muita sugestão, misticismo, invencionices e mágicas que parece cultos destinados a isso, que na verdade nem é demônio, é gente. Mas existe também a possessão demoníaca. Eu já vivi experiências assim. Mas você já reparou que isso tem diminuído demais, praticamente não acontece? A pergunta é, será que o diabo se converteu? No apelo, daqui a pouco eu vou fazer o apelo, será que o diabo vem para frente e eu aceito Jesus? Será? Eu vou te falar uma coisa que vai te chocar, mas se você parar para pensar, você talvez concorde comigo. O diabo não se converteu, os crentes que se desviaram. Porque o maior trunfo de Satanás é o oculto. Quando o diabo se manifesta, aquilo ali é uma expressão da derrota. Todas as vezes na palavra de Deus que Jesus entrava e que os demoniados se apresentavam, aquilo ali era expressão da derrota. Quando ele não tem mais o que fazer, ele grita, ele quer ganhar no grito, ele esperneia. Então a expressão da derrota é a possessão. Tem crente que tem medo disso, aquilo ali já é a indicação da derrota. O maior trunfo de Satanás é trabalhar no oculto, é fazer de conta que ele nem está ali e fazer você acreditar que ele nem faz nada. Melhor ainda que não exista. Tem crente hoje que diz que não existe nem inferno. Para o diabo é uma festa. Porque enquanto ele tem oculto, enquanto a luz não brilha na cara dele, ele pode transformar a nossa vida num verdadeiro inferno. E a pergunta é, quem tem o nome de Jesus aqui sobre a sua vida? Então expulsa da tua vida todas as mensagens malignas que são lançadas contra você. Por que eu digo que os crentes se desviaram? Do que adianta, muitas vezes, 2 horas de glorificação ao nome do Senhor Jesus? E o diabo tem que aturar isso, porque ele fica irado com isso, ele fica com raiva. Mas para que ele vai se apresentar? Se ele sabe que depois que saímos daqui, muitos de nós temos o nosso coração exercitado na ganância, no adultério, na pornografia, na mentira. Para quê? Tem que tolerar a gente 2 horas no culto, mas daqui a pouco, quando sair, vai para aqueles grupinhos de WhatsApp, vai trocar fotos e vídeos de mulheres, vai ficar de conversinhas imorais, sendo casado, sendo casada. Para que ele vai se apresentar, se manifestar, ficar indignado com a nossa santidade, com a nossa justiça, com a nossa verdade, com a nossa sinceridade, com o nosso temor a Deus? Para quê? Se muitas vezes a gente está aqui bendizendo ao nome do Senhor, mas dentro da própria igreja, acabou o culto, já começa a falar mal dos outros. Uma das piores obras das trevas chama-se maledicência. Crentes que emprestam a sua boca para ser a caixa de som do microfone que está na boca do diabo. Então, enquanto ele pode trabalhar no oculto, ele vai provocando estragos na nossa casa. Mas deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, hoje, você tem autoridade do nome de Jesus, para chegar nos lugares onde você chega, e se ali houver mensagem de desonra, em nome de Jesus, o diabo da desonra hoje cai. Se ali houver mensagens de traição, em nome de Jesus, hoje a mensagem
da traição cai. Se ali houver mensagens de maledicência, em nome de Jesus, essa mensagem cai. Se ali houver mensagens de facções, de divisões, de promoção de toda a obra das trevas, Jesus disse: eu dei autoridade do meu nome a vocês para pisarem serpentes e escorpiões e sobre toda a obra do mal, e nada lhes causará dano. A igreja tem autoridade do nome de Jesus. É a comissão que nós temos. Em meu nome falarão novas línguas. Tem a ver com dons espirituais, mas tem a ver com uma nova comunicação que o Senhor vai dar para você acessar lugares. Eu já preguei aqui sobre isso. Jesus disse: quando vocês chegarem diante da autoridade, diante de influências, diante de poderes, diante de situações, mesas de negociações, coisas que acontecem, não temam o que dizer, porque na hora eu vos darei a palavra que será dita. Não será vocês falando, mas o meu Espírito Santo falando através de vocês, porque o Senhor também usa a nossa boca para proclamar os arautos do reino de Deus e de transformação de vidas, e a palavra tem poder sobre a vida e sobre a morte, e nós vamos usar palavras de vida e vamos transformar a história da nossa cidade, e nada menos do que Itajaí será tocada, alcançada e transformada, porque existe uma igreja com uma língua abençoadora, uma nova linguagem, é o nome de Jesus. Pegarão em serpentes. Sabe a trama? Sabe a falcatrua? Sabe a armadilha? Sabe o bote? Sabe a falsidade? Quem aqui em Cristo vive essa experiência? Como dizia o meu avô, pelo barulho da carroça, eu já sei o que tem dentro. Tem gente que chama de sexto sentido, discernimento espiritual, o Espírito Santo de Deus dentro de você, que não deixa você ser enganado. Espera aí, esse negócio aqui não. Há 3 semanas atrás eu contei o testemunho do David que está ali. Um negócio fechado, aparentemente extraordinário. Na hora de assinar o contrato, o Espírito Santo disse não. Como é que eu sei quando Deus está falando? Quando Deus fala, ninguém se engana. A paz de Deus é o árbitro na nossa decisão. Quando Deus não está no negócio, nós não temos paz. Fecha de teimoso, mas não tem paz. Porque quem tem o nome de Jesus sobre a sua vida, tem paz naquilo que faz. Fecha porque é a ganância, fecha porque o olho cresce, fecha porque acha que é a oportunidade da vida, mas aqui dentro não tem paz. Porque quando é de Deus, Deus dá paz. Antes de levar o bote, antes das serpentes se enrolarem ao ponto de você ficar paralisado sem saber o que fazer, Jesus disse: em meu nome, ainda que ela dê o bote, tu pega ela, porque ela não vai te envenenar, ela não vai te matar. Lembra de Paulo na ilha de Malta? É um modelo da igreja de Cristo. Foi mexer no meio dos gravetos, uma víbora saltou e grudou na mão dele. Todos pensaram: vai morrer, vai morrer, vai morrer. Era uma víbora. Ele sacudiu a víbora no fogo e continuou fazendo o que tinha que fazer, porque ele tinha o nome de Jesus e a consciência de que o nome de Jesus sobre a sua vida, ainda que peguem serpentes, elas não nos causarão dano. Jesus disse: pega, e a gente está correndo. Jesus disse: vai lá e resolve, e a gente está se acovardando. Teu casamento pode estar indo de água abaixo, porque você está se acovardando. Uma serpente entrou dentro da sua casa e você não toma a autoridade do nome de Jesus sobre a sua vida, o direito legal de representação, e vai lá em nome de Jesus e diz: aqui não, pega ela e dá fim nela. Eu já vivi uma experiência dessa uma vez. Eu estava em casa, 3 horas da manhã, dormindo, de repente uma presença maligna dentro de casa, e eu acordei com aquela presença maligna, uma opressão dentro de casa. E eu me lembro que eu me levantei da cama, fui na sala, e quando eu cheguei na sala, a presença estava naquele lugar. Na hora eu fui tomado por uma indignação e uma ira, de um pai de família, como se tivesse um bandido dentro da minha casa, e eu tivesse uma arma dentro de casa, e que eu faria qualquer coisa para defender a minha família. Só que a arma espiritual é outra.
A arma espiritual é a autoridade do nome de Jesus, é o escudo da fé, é a espada da justiça. E naquele momento era como se tivesse literalmente uma pessoa, um bandido dentro da minha casa. E eu sabia que tinha, parecia um doido. Eu levantei a minha voz e disse: aqui não, Satanás, na minha casa quem governa é Cristo, e o nome de Jesus está sobre essa casa, e aqui Ele me deu autoridade, essa casa é minha, os meus filhos são meus, a minha esposa é Ele quem me deu, na minha casa não sai. Voltei e dormi. E tem gente fugindo do diabo, quando Jesus te deu essa autoridade. Quem aqui crê em Jesus? Teu nome está escrito no céu. E se o teu nome está escrito no céu, você é conhecido pelos céus e pelo inferno. E é isto que basta para você ter autoridade. Se beberem algum veneno mortal, não lhes causará dano algum. As setas inflamadas, as acusações, as injúrias, as desonras, as injustiças, as fofocas. Quantas vezes nós seremos alvos de tudo isso? E a pergunta é: por que tem tanto crente envenenadinho, inflamadinho, nervosinho, indignado, triste? Todas as vezes que você for inflamado por algum veneno mortal, a palavra diz: não beba, não é para beber. Mas se por um acaso beber, lembre-se que Jesus adoça o bico. Quando você se lembrar do seu propósito, quando você se lembrar de quem você é em Deus, quando você se lembrar da promessa que Deus tem sobre a sua vida, quando você se lembrar do que o Senhor te criou para ser, quando você trazer à memória tudo que o Senhor já fez sobre a sua vida, está fazendo e ainda fará, toda seta inflamada, toda amargura, toda decepção, toda angústia, tudo aquilo que de ruim jogaram sobre você, cai por terra, porque o sangue de Jesus é o antídoto contra todo o envenenamento. Imporão as mãos sobre os doentes, eles serão curados. Quando eu fui lá no hospital, essa foi a segunda grande experiência que eu vivi em hospitais, em relação ao Senhor, acelerar processos de pessoas, curar. E pela segunda vez, aconteceu da mesma forma. Cura, poder do nome de Jesus para curar sobre a nossa vida, não tem a ver com mágica, com misticismo, com orações engessadas. Tem a ver com amor, tem a ver com envolvimento, tem a ver com verdadeira sensibilidade. O nome de Jesus em amor é poderoso para curar, para levantar, para transformar. Por isso a oração mais poderosa que você pode fazer é aquela que você faz por quem você ama. Pastor, ora pela minha esposa. Você ama ela muito mais do que eu amo. Eu amo no amor de Jesus. Eu amo numa situação de não conhecer bem. Eu amo porque a gente é ensinado a amar, mas não é com a intensidade que você ama. A tua oração pela tua esposa é mais poderosa do que a oração de qualquer pastor. A tua oração pelos teus filhos é muito mais poderosa do que a oração de qualquer crente. A oração intercessória por aqueles que você ama, esta oração é poderosa. A oração que abraça, que acolhe, a mão que toca. E você tem isso sobre a sua vida. Quem crê em Jesus? Você tem poder no seu abraço, na sua mão, no seu toque. Tudo que toca é abençoado, tudo que toca é transformado. Tudo que você toca, eu não fui lá naquele hospital com presunção de cura. Pelo contrário, eu até fiquei abalado, até fiquei desencorajado, olhando a situação dela. No meu coração, vou dizer para você, quase que eu fiz a extrema unção, que o Senhor te abençoe e te leve. Mas eu peguei na mão dela com amor, eu chorei com ela, porque eu conheço a família, eu sei o quanto eles lutam, eu sei o quanto eles querem, eu sei o quanto eles estão enfrentando. E aquilo foi para ela a vida, aquilo acelerou o processo de cura, aquilo fez o que ela queria, ela só queria sair dali e ir para casa, ela só dizia assim: pastor, eu não aguento mais, eu quero ir para minha casa. Um dia depois, ela está em casa. O que fez isso? Poder do Fernando? Não, o amor de Jesus, transferido pelo toque. É o que você carrega, é o que eu carrego, é o que esses jovens carregam. Vão por todo mundo, juventude, e pregam o evangelho a todas as pessoas. Curem, libertem, não se inflamem, não se contaminem. Tem autoridade do nome de Jesus sobre a vida de vocês. Diz a palavra que Jesus, terminando de falar essas palavras,
subiu aos céus e se assentou à direita do Pai. Significando dizer que esta mesma palavra para os apóstolos é a nossa até que Ele volte. E diz a palavra que eles saíram daquele lugar, depois de ouvir Jesus falando, e foram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, através dos sinais que confirmavam a palavra, acompanhavam a palavra. Hoje nós estamos num ambiente onde a palavra do Senhor foi profetizada, foi proclamada. Eu não preguei o que eu acho, eu preguei o que a Bíblia diz. E o que vai acontecer são sinais da cooperação do Senhor sobre vocês, confirmando a palavra que vocês receberam e a palavra que vocês vão proclamar. O Senhor confirmando cada palavra, até que Ele venha. É nisso que eu creio, é isso que eu estou vendo acontecendo. Vidas estão sendo transformadas, porque pessoas estão entendendo o ID, o vão. Nós estamos com a nossa escola do ID aberta, algumas inscrições ainda disponíveis, que é uma ferramenta, é mais uma ferramenta, mas a principal ferramenta é ouvir o que Jesus diz, e ir na autoridade do seu nome, crendo que Ele está conosco, e que a sua igreja nesse mundo tenebroso, tem dos céus, a autoridade de Cristo, e o poder do Espírito Santo de Deus. Portanto, nós não vamos nos acovardar diante de nenhum mal. O bem vence o mal, para a glória do nome, sobre todo nome, o nome de Jesus.